Olá, a bioquímica e professora Helena Nader, nova presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, é a nossa convidada nessa entrevista na série sobre os 10 anos do Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo, o DVIH, como a gente diz nossa sigla em alemão. Foi com Helena, quando ela era presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que a participação do DVIH nas reuniões anuais da maior organização científica do Brasil deu um salto de qualidade. O DVIH já participava desde 2010, liderando uma delegação alemã com um estande nas reuniões anuais da SBPC. E em 2015, acertamos uma parceria para realizar mesas redondas sobre temas de política e gestão acadêmico-científica. A parceria prosseguiu em alto nível na gestão do professor Ildeu Moreira e continua agora no mandato do professor Renato Giannini Ribeiro. Olá, Helena, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você sempre demonstra grande entusiasmo quando fala da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tem uma relação muito próxima com a ciência brasileira. A Alemanha sempre foi receptiva, os nossos estudantes. E a gente tem na Alemanha um modelo de universidade pública, de gestão. Meu sonho de consumo, se eu puder dizer assim, é atingirmos um patamar das universidades alemãs. Bem, já são mais de 10 anos de participações do DVIH nas reuniões anuais da SBPC. Em todo esse tempo, a Alemanha foi praticamente o único país estrangeiro com um estande e grandes delegações todos os anos. O que é diferente nessa relação da Alemanha com a SBPC e mesmo com a comunidade científica brasileira? Vocês, trouxeram para nós uma série de iniciativas que casavam com as iniciativas da SBPC. Então, para nós ter vocês como parceiro, foi um ganho de qualidade e um ganho de aprendizado. E eu acho que para a Alemanha também houve uma troca mútua, porque no começo as pessoas acharam meio esquisito, será que vai dar certo? E deu certo. É impressionante os debates profícuos e pontos que foram levantados ao longo desses anos nas diferentes mesas redondas e que mostraram novas rotas, tanto para um quanto para outro. Então, eu vejo essa parceria, não sei porque não temos com outros, seria interessante entender isso, mas a iniciativa da Alemanha de nos procurar foi muito importante. A Alemanha, quando procurou e quando estamos juntos, SBPC e Alemanha, é numa relação simétrica. Não veio paternalismo dizendo eu vim aqui para te ensinar como é que faz. As duas partes, a Alemanha aprendeu com as nossas reuniões e nós aprendemos com a participação da Alemanha. E isso faz toda uma diferença, Márcio. O que o brasileiro o alemão tem a aprender com o Brasil, com o cenário acadêmico-científico brasileiro? É o seguinte, uma coisa é a criatividade do pesquisador brasileiro, do estudante e do professor, que sem recursos continua tocando o seu dia a dia. A outra coisa é o não fazer. É interessante isso do brasileiro. Ele não fez um muro de lamentações. Nós poderíamos estar todos nos lamentando. Não tem recurso. Não. Estamos juntos lutando para construir o Brasil que queremos. O brasileiro é mais informal. E algumas vezes ser mais informal facilita nas relações. Então, o brasileiro faz uma brincadeira. Às vezes o alemão leva um susto, depois ele aprende, ele vê que aquilo é o modo de ser. Eu acho que o mais importante para mim é como a comunidade, e aí vai desde o
servidor técnico até o Herr Professor, tá certo? Como que eles se unem para transformar o conhecimento no Brasil. O que nós vimos nessa nossa relação ao longo desses anos? Que o povo é muito semelhante, os anseios são semelhantes. O que difere? Por que está dando tão certo, ou deu tão certo a ciência na Alemanha? E por que no Brasil ela vai aos solavancos? Continuidade. E isso é ciência, é projeto de longo prazo. Como educação, você não educa em um ano. Educação é um processo, a ciência é um processo. E ainda a gente não conseguiu, aqui no Brasil, que a ciência, embora eu tenha lutado, a lei está lá, a Constituição, está tudo bonito escrito, só falta praticar, que é uma política de Estado. Helena, com o fim do Ciências Sem Fronteiras e a redução dos investimentos em ciência e pesquisa, muitas instituições universitárias, científicas e de fomento estrangeiras, né, de outros países deixaram o Brasil. O DVIH, que foi criado antes do Ciências Sem Fronteiras, né, e seus escritórios com representação de agências e universidades alemãs continuam ativos. Qual o papel dessas organizações nesse momento para a ciência brasileira? Olha, elas têm um papel fundamental, essas organizações, no sentido de mostrar que continuam acreditando no potencial e nas instituições brasileiras. Eu sempre digo, governos passam, a nação não. Então, eu acredito que podemos reverter e temos que estar prontos, temos que continuar. Por isso que eu quero, não pode diminuir o número de estudantes universitários, tem que aumentar. Ainda são muito poucos. E o Brasil é um país muito desigual. A gente conseguiu, e isso foi uma coisa interessante, que eu acho que a Alemanha viu, as políticas de ações afirmativas que nós tivemos, mudou a cara da universidade brasileira. Helena, você está entrando em 2022 em uma nova fase, como a primeira presidente mulher da Academia Brasileira de Ciências. Quais são teus planos para a ABC, em particular no âmbito internacional? O que eu quero? Sonhos, eu tenho vários. Se eu vou conseguir realizá-los, é outra história. Eu tenho uma diretoria que é incrível, somos 13 pessoas, incluindo a mim mesma, representando diferentes regiões do Brasil. Temos 6 mulheres em 13, que já é um número bastante aumentado em relação ao passado, e de diferentes áreas do conhecimento. Então, o que esse grupo quer fazer é diálogo cada vez maior com os interlocutores, que são o parlamento e o executivo tanto dos estados quanto do nível federal. Isso nós queremos fazer, porque sem o diálogo não vai acontecer as coisas. Bem, a gente encerra aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a Helena. Fica um convite para vocês assistirem os outros episódios, as outras entrevistas que nós temos divulgado aqui no nosso canal do YouTube do DVIH São Paulo.